Galera, bom dia. Pessoal, toda vez que eu falo pra vocês primeira etapa, segunda etapa, primeira barreira, segunda barreira, pode desconsiderar a ordem, tá? Essas coisas elas costumam acontecer independente se você tá no começo ou no fim, tá? Então, é que assim, pra mim, a ordem geralmente foi essa, né? Tô falando das barreiras do NoFap aí. Então, o que acontece, pessoal? A autossabotagem, ela pode acontecer tanto no começo quanto no final. Só que, ao meu ver, é mais lógico você acreditar que ela vai acontecer um pouco mais à frente, né? Quando você está ali no começo, um pouquinho mais à frente. Porque, o que acontece? Você já passou da fase das tentações. Então, você sente vontade, né? Você sabe que não deve. E o que acontece? Por você não fazer, seu corpo ele começa a procurar maneiras de justificar isso que você não está fazendo, tá? E aí começam as autossabotagens. Então o que acontece? Geralmente é um pouco depois da primeira fase, né? Mas isso pode acontecer por todo o percurso, tá? E hoje eu queria falar pra vocês sobre a terceira. E como eu falei, não se esqueça, tá? Mesmo que seja a terceira na classificação, isso pode acontecer a qualquer momento. Que são os gatilhos. Eu não sei se vocês são muito espirituais, eu sou, mas eu acredito muito nisso, sabe? E ontem mesmo, acho que foi anteontem, pensei numa coisa e ela apareceu pra mim, do nada. Então, o que acontece? Quando você está em qualquer tipo de vício, geralmente você tem gatilhos, né? Gatilhos são coisas, né? São coisas que você vê, ouve ou sente, que geralmente te despertam a vontade de voltar para o vício. Vamos supor que seja uma pessoa que fuma, por exemplo. Para uma pessoa que fuma, o mínimo cheiro de nicotina já consegue fazer ela sentir vontade de novo de fumar, tá? No caso do NoFap é a mesma coisa. Quando você entra no Instagram e você vê, sei lá, uma mulher de leg, toda bombada, com um corpo todo bonito, geralmente isso é gatilho. Então o que acontece? Você não pode abrir margem para gatilho, né? O que acontece? Geralmente as pessoas que fazem o desafio, porque assim, desafio é só nos primeiros dias, né? Depois quando você pega o embalo é pra vida toda, então não é só um desafio, tá? Então o que acontece? Geralmente as pessoas que fazem o desafio, elas costumam usar redes sociais. E aí vez ou outra aparece um Reels, uma postagem estática, né? Uma imagem parada. Ou então qualquer tipo de coisa, um anúncio, uma propaganda, né? Você está ali jogando e aparece uma propaganda que é sugestiva, né? E aí o que acontece? Isso te faz sentir vontade de recair. Então, por causa disso, você por consequência acaba recaindo. Então, o correto é o que você tem que fazer? Você tem que pegar e eliminar esses pequenos gatilhos. Então, como que você faz isso? Redes sociais. Igual eu falei no vídeo de como recuperar o poder da mente. Desinstala, né? Se não for possível porque você trabalha, otimiza, né? Pega ali por exemplo, o algoritmo do Instagram mesmo, você pode pegar e começar a curtir coisas que você não gosta, de propósito. E aí ele vai começar a te recomendar outras coisas, né? Aí você pode fazer isso também. Mas no geral, a melhor opção é você desinstalar. Ou então, por exemplo, quando você usa para trabalho, tente se dedicar só a isso, né? Porque geralmente a gente cai naquele limbo de ficar entrando no Instagram e ficar descendo Reels, né? Ou do Facebook, de ficar vendo meme, postagem. Twitter eu nem preciso falar, né? Porque primeiro que lá a pornografia é permitida, então nem sei por que você tá lá, mas ok. Enfim, tente eliminar os gatilhos, né? Corte tudo, fique sem, sei lá, até você completar o reboot, né? Porque para você se viciar de novo depois do reboot é muito mais difícil. Então, se você precisar usar essas redes sociais para trabalho, você vai ficar mais de boa quanto a isso, tá? Então, meu recado é esse. Terceira etapa, gatilhos, corte gatilhos.